No Jornal da Bandeirantes, gente, nós vamos entrevistar o líder do governo na Câmara Federal, o deputado Ricardo Barros. Deputado, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa. Eu, Pedro Campos, estou em São Paulo, Cláudio Humberto em Brasília. Para entrevistá-lo, vamos começar falando sobre reajuste de servidores, uma questão que está sendo enfrentada pelo governo nesta semana, com alguns protestos ainda que tímidos, mas uma grande mobilização, e a gente sabe como é que funciona o lobby do serviço público, principalmente do serviço público de elite em cima do governo, né? Como é que está essa pressão? O governo já tem uma definição? O senhor conversou com o Palácio do Planalto sobre decisão a respeito desse assunto? Vai ter aumento para servidor nesse ano de 2022, deputado? Bom dia. Bom dia a todos. Estive com o presidente anteontem em Brasília, conversamos um pouco sobre as prioridades de votações na Câmara dos Deputados, medidas provisórias, projetos de lei, que o presidente escolheu e que eu vou consultar, estou consultando já os senhores líderes da base do governo, se temos condições de votar. Este assunto ainda não estava decidido, há ainda uma negociação com o senador Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, ministro Paulo Guedes, para ver como se resolve esse impasse que está criado, porque não há no orçamento nenhuma condição de dar aumento para todos os servidores, não temos espaço fiscal para isso. Os 1 bilhão e 700 que estão disponíveis no orçamento representariam um aumento linear de 0,5% para todos os servidores, portanto, não tem viabilidade política. E estamos aguardando a decisão do presidente da República. Ele gostaria, né, de dar aumento para Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. É isso que o presidente pediu lá durante a votação do orçamento, e naquele momento eu já dei a minha opinião, que eu achava que era melhor não dar aumento para ninguém, porque isso provocaria uma reação de outras categorias. E é o que nós estamos vendo, embora de forma tímida, mas o problema é que nós temos que encontrar uma solução viável para atender à intenção do presidente de, vamos dizer, realinhar o salário das forças de segurança. Bom dia, deputado, bem-vindo ao nosso programa. Essa timidez também se vê no governo, né, deputado? Porque, assim, eu sei que nós sabemos, né, que há vários governos atrás, se estabeleceu no Brasil, ou aqui na gestão do governo federal, as câmaras setoriais de negociação com os setores do serviço público, né? E os setores do serviço público, de maneira isolada, têm sido contemplados com aumentos até generosos. Caso do Banco Central, ainda já no governo Bolsonaro, o Banco Central ganhou um belíssimo de um aumento. Mas aí a pelegada lá dos sindicalistas do Banco Central disse que não, reclama, coloca tudo no balaio geral do serviço público, e diz que os servidores estão há muitos anos sem receber aumento e tal, mas ele se refere a esse aumento linear, que é uma coisa antiga, que já não se pratica, né? E assim, eu vejo muita timidez do governo. O governo não tem ninguém reagindo a isso, né? Mostrando a mentira desses sindicalistas, né? Mostrando, listando, olha, houve aumento em tais e tais setores e tal. O governo tem tido uma atitude muito tímida no enfrentamento dessa questão. Por quê? Porque não temos a decisão tomada. Evidentemente, a partir de que o governo, por exemplo, decida que não terá aumento para ninguém, haverá a argumentação adequada para este processo de formação de opinião. Ou, se decidir que vai dar para uma categoria ou outra, vai explicar que outras categorias, em outros momentos, já receberam seus aumentos. Aumento linear para todos não haverá, eu acho que nunca mais haverá aumento linear para todos, mas é importante rever cada uma das categorias e ir alinhando a remuneração do serviço público. Nós temos 80% de tudo que nós arrecadamos no Brasil é para pagar servidor ativo e inativo. Então, de fato, o país foi capturado, sequestrado pelas corporações, e nós temos muita dificuldade de resistir a esse assédio, em especial do judiciário, que já tem um teto salarial maior do que o executivo e o legislativo, e ainda assim vive se auto
viabilizando vantagens, né? E mais vantagens para consumir o orçamento que está disponibilizado na medida que eles têm autonomia administrativa financeira. Então, nós realmente precisamos enfrentar as corporações. O país não tem condição de continuar pagando esses salários. A Câmara votou no ano passado o projeto do teto salarial do servidor público, que é para justamente acabar com aqueles pendurucários que levam salários aí a 150, 180 mil reais por mês, estão no portal da transparência, né? E que, infelizmente, o Senado não votou. Vamos insistir para que isso aconteça. A Câmara já aprovou. Isso está na CCJ do Senado, o senhor sabe, deputado? Nós votamos na Câmara e mandamos para o Senado. Está lá, não sei se já começou a tramitar, porque, obviamente, há uma enorme pressão para que essas matérias não sejam aprovadas, e esses pendurucários aí que estão nos oleirites, né, que não são salários, são pendurucários, eles possam deixar de existir. Nós temos uma grande dificuldade aí de encontrar recursos para pagar R$400 para os brasileiros mais pobres e não conseguimos aprovar um projeto para parar de pagar 130, 150 mil reais para um servidor público federal. Agora, deputado, ontem a gente viu, foi bom o senhor tocar nesse assunto, que ontem a gente viu o Jornal Estado de São Paulo revelar que agora, em dezembro, houve procurador da República recebendo 446 mil reais, né? 446 mil reais. Tem um falecido, recentemente falecido, vítima da Covid, médico e empresário aqui de Brasília, Arnaldo Cunha Campos. Certa vez ele me disse, os problemas do Brasil começaram, ele também achava que, ele também usava essa expressão, né, que as corporações sequestraram os cofres públicos, né, que os problemas do Brasil começaram quando o serviço público virou um bom negócio. Quer dizer, um sujeito que recebe 37 mil reais por mês de salário, né? Sem contar os penduricários, de repente ganha um presentaço em dezembro de 446 mil, olha, é difícil encontrar exemplos na iniciativa privada semelhantes a esse, né? Por melhor que seja o resultado das empresas, ou de bancos, ou de qualquer outro setor. Né? Cláudio, não é uma excepcionalidade, isso é a regra. Porque você precisa entender o seguinte, eles têm 60 dias de férias. Então, quando chega em dezembro, eles têm o salário, o 13º, 2/3 de 2 férias, né? Então, portanto, mais quase 2 salários, né? Que eles recebem pecúnia em dinheiro, porque alegam que não tiram as férias. Então, com este conjunto de vantagens, praticamente recebem 4 ou 5 salários em dezembro, mas é todo ano, porque essa férias de 60 dias, inclusive, na última reunião do Conselho Nacional de Justiça do ano passado, do ano retrasado, foi decidido que o juiz ou promotor tem direito a receber a sua remuneração se ele pedir 2/3 do seu salário em pecúnia. O presidente do tribunal não pode mais decidir se dá ou não dá, se aquele juiz pode ou não pode deixar de tirar férias e receber dinheiro. É obrigatório pagar em dinheiro. Então, essas medidas vão se somando, né, e acabam provocando isso. Está lá no portal da transparência, podem procurar, todo mês de dezembro é uma média de 300, 400 mil reais, às vezes até 500 mil reais é a remuneração desses servidores. Falando em dinheiro do governo federal, deputado, uma correção no teto vai dar aí 1 bilhão e 700 milhões, né, pelo que o senhor trouxe para nós, ao governo da previsão orçamentária para esse ano de 2022. O IPCA do ano passado ficou menor do que a projeção inflada e vai servir como base aí para aumentar limite de despesas federais. O governo já decidiu o que vai fazer com essa grana toda? Não, porque nós temos um problema orçamentário. Lembra que ficou fora do orçamento a desoneração da folha, que está na ordem dos 8 bilhões. Temos outros problemas que nós identificamos
na avaliação da Receita. O senador Oriovisto Guimarães não quis refazer o seu relatório da Receita e, portanto, ficou descasado no orçamento a receita e a despesa. Aí a informação de que é preciso cortar 9 bilhões de reais das despesas que estão previstas no orçamento. Então, o presidente vai, amanhã é o último dia para a sanção do orçamento, e aí nós vamos saber efetivamente quais medidas o governo está tomando para o equilíbrio das contas. Portanto, esse 1 bilhão e 800, ele já está, né, comprometido com essa diferença que se fala em torno de 9 bilhões que há entre a receita prevista e a despesa prevista aprovada no Orçamento da União. Deputado, a gente observa esse comportamento. Falamos agora há pouco de comportamento tímido, né? Esses dias, o senhor é um raro aliado do governo que tem ali uma posição permanente de confiança, está ali no combate, no embate e tal. Esses dias o senhor disse que confia 100% no desempenho, na vitória, na reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Mas o que a gente observa também, assim, embora os aliados mantenham, os aliados de uma maneira geral, sobretudo do Centrão, mantenham uma posição ali de lealdade ao atual governo, eu não vejo ninguém, se comportar do ponto de vista eleitoral, né, comprometido com o governo, né, com a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Isso é natural? O que é que o senhor acha disso? Assim, temos o principal adversário do Bolsonaro, é um sujeito, o ex-presidente Lula, que foi preso, cumpriu pena por roubar o país. Não tem ninguém lembrando isso, né? Quer dizer, o candidato, o principal opositor, está correndo frouxo aí, né? Sem ninguém lembrar a vida pregressa dele, que não é lá muito elogiável. E só o Moro tem feito isso ali de vez em quando e tal, mesmo assim de maneira também tímida. Eu queria saber o que está acontecendo. Isso é estratégia ou o Centrão está começando a subir no muro? Não, nós temos posição clara. Nós vamos apoiar o presidente Bolsonaro na sua reeleição e eu estou muito confiante que ele vai ganhar a eleição. O problema é que Lava Jato é uma plataforma política do candidato Sérgio Moro. E desqualificar a Lava Jato coube ao Supremo Tribunal Federal, e esta desqualificação da Lava Jato, por erros processuais e por um espírito justiceiro que tomou conta da força-tarefa da Lava Jato, esquecendo que precisava tudo ser feito dentro da lei, ele tem que ser, vamos dizer, atacado e aproveitado pelo candidato Lula, né, que é quem tem que realmente desqualificar a Lava Jato por conta até dos próprios comentários que você acabou de fazer. Então, não há nenhum interesse do presidente Bolsonaro, da campanha do presidente Bolsonaro, em tratar deste tema que está afeto a Lula e Moro. Os eleitores no primeiro turno, Cláudio Alberto, que deixaram de votar no Bolsonaro, não irão para o Lula. E os que deixaram de votar no Lula não irão para o Bolsonaro, só alimentarão a terceira via. Então, o debate entre Lula e Bolsonaro acontecerá só no segundo turno. Normalmente, deputado, em ano eleitoral, a gente costuma ouvir aqui de parlamentar, né, apesar de discordar disso, que é muito difícil aprovar projetos como reformas, né? O senhor pretende fazer diferente esse ano? Pretende enfrentar esse desafio e colocar que temas aí para serem pautados na retomada dos trabalhos pelo Legislativo, hein? Bem, nós não vamos procurar aprovar reformas neste ano, a não ser que o Senado vote a PEC 110, o senador Rodrigo Pacheco diz que vai votar reforma tributária. Se o Senado votar, eu acho que a Câmara também vota. A Câmara é muito mais reformista que o Senado. Se o Senado votar a reforma administrativa lá e mandar para nós também acho que podemos aprovar. O que não vai acontecer mais é a Câmara votar as matérias e deixar lá o Senado com as matérias na gaveta. Como o senador Rodrigo Pacheco agora é o candidato presidenciável, acho que ele vai querer mostrar à sociedade que tem coragem de resolver os problemas que o Brasil precisa enfrentar, e isso pode favorecer a aprovação de matérias mais
complexas na Câmara dos Deputados e no Senado. Mas vamos olhar no passado recente. Cláudio Alberto estava ali falando que o Auxílio Brasil vai ser um diferencial na campanha. Isso foi percebido pelo Ciro Gomes e pelo Moro. Então, os partidos PDT e Podemos, que no primeiro turno da votação do Auxílio Brasil, da PEC dos precatórios, discursaram e votaram, encaminharam a favor da PEC, no segundo turno, votaram contra o Auxílio Brasil, a pedido de Sérgio Moro e de Ciro Gomes, que não querem atender os pobres brasileiros, porque isso poderia favorecer o seu adversário político, Jair Bolsonaro, o seu concorrente à presidência. Então, obviamente, não é um ano fácil de votar matérias que são reformas constitucionais, que precisam de 308 votos na Câmara, porque os partidos vão se posicionar olhando para a eleição e não olhando para o interesse do país, lamentavelmente. Mas, deputado, assim, apesar disso, é claro, em ano eleitoral tudo fica muito mais difícil. Mas esse Rodrigo Pacheco, né, que aliado é esse, né, que o governo arrumou? O presidente viabilizou a candidatura à eleição de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado, mas o comportamento dele é um comportamento de hostilidade permanente, uma hostilidade elegante, etc., mas uma hostilidade reiterada no dia a dia. Ele já era um conhecido roda presa, mas também está exagerando. Nada ele coloca em votação, nada permite que tramite, né, com a rapidez que o país exige, espera. Nenhum projeto, por mais importante que seja, todos eles empacam no Senado Federal. Agora nessa questão recente, né, dos combustíveis, o projeto de combustíveis que limita, né, o aumento dos combustíveis, que foi aprovado, um projeto difícil, foi aprovado na Câmara, vai para o Senado e vai para a gaveta, direto para a gaveta do Rodrigo Pacheco, né? Ele só se manifestou depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira, se manifestou reclamando disso, né? E aí o que ele faz, como sacanagem pouco, é bobagem, ele vai e já anuncia um cara do PT, um senador do Partido dos Trabalhadores, para ser relator, ou seja, para detonar o projeto. Qual a avaliação que o senhor faz desse comportamento? Por que ele se comporta dessa maneira? Porque é pré-candidato a presidente ou a vice do Lula? O que é que está acontecendo com Rodrigo Pacheco e o governo? Olha, Cláudio Alberto, é mineirice pura, né? Da mais alta qualidade. É da característica dos mineiros este compasso, esta tranquilidade, este tempo mais longo para as decisões e, especialmente, né, deixar que os problemas se resolvam sozinhos. Mas a candidatura de Rodrigo Pacheco a presidente, me parece, implica numa mudança desse comportamento. Ele precisa mostrar ao Brasil que é capaz de resolver, enfrentar e aprovar matérias do Senado. Então, vai nos favorecer ao governo, porque as matérias vão ser pautadas. Você vê que ele é um mineiro nascido em Rondônia ou Roraima, né? Alguma coisa assim. É preciso prestar atenção no comportamento desse mineiro aí, curioso. Deputado Ricardo Barros, obrigado pela entrevista aqui para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes nessa manhã. Bom dia aí para o senhor, até uma próxima oportunidade. Bom dia a todos e eu estou aqui agora em Iporã, no Paraná. Estou andando hoje 11 cidades de novo, visitando minhas bases, fazendo campanha, porque nós precisamos reeleger o Bolsonaro. Um abraço a vocês. Abraço.